Bem-vindo ao audiobook de Alice no País das Maravilhas. Nessa versão especial apresento a tradução de Monteiro Lobato, um dos maiores autores da literatura brasileira, em uma obra que está em domínio público. A sequência completa está na descrição do vídeo para que você possa seguir essa aventura do começo ao fim. Capítulo 8. O campo de croquete da rainha. Logo na entrada do jardim havia uma enorme roseira coberta de rosas brancas que 3 jardineiros estavam apressadamente pintando de vermelho. Achando o caso muito curioso, Alice aproximou-se para ver melhor e pôde ouvir a conversa dos jardineiros. Cuidado, Cinco, não me espirre tinta desse jeito. Não foi por culpa minha, foi o 7 que me deu um empurrão, respondeu o 5 de mau humor. O 7 olhou atravessado e contestou. Você tem a mania de fazer as coisas e pôr a culpa nos outros. Calha a boca que é melhor, retrucou o 5. Não foi à toa que a rainha disse ontem que você merecia ser decapitado. Decapitado por quê? Indagou o que havia falado primeiro. Não é da sua conta, 2. Cuide do seu serviço, respondeu o 7. É sim, é da conta dele, disse o 5. Eu vou contar por que foi. Foi porque levou para a cozinheira batatas de dália como se fossem batatas doce. O 7 ia largando o pincel para responder, quando deu com a menina desconhecida. Ficou atrapalhado e, por fim, cumprimentou-a. Os outros também largaram o serviço e fizeram o mesmo. Poderão os senhores explicar-me por que motivo estão pintando essas rosas? Perguntou a menina. 5 e 7 nada responderam, limitando-se a olhar para 2, que disse em voz baixa. Por uma razão muito simples. Essa roseira deveria ser de rosas vermelhas, mas nós, por engano, plantamos uma roseira de rosas brancas. Se a rainha souber, manda-nos cortar a cabeça. Nisso, o 5, que estivera de olhos postos numa certa direção, gritou muito aflito. A rainha vem vindo. Os 3 lançaram-se por terra com as caras ocultas nas mãos, enquanto Alice olhava no rumo indicado. Tinha imensa curiosidade de conhecer a rainha. Lá vinha a grande dama. À frente marchavam 10 soldados armados de paus. Tinham a mesma forma dos 3 jardineiros, quadrados e chatos como cartas de baralho, com mãos e pés saindo dos cantos. Em seguida, vinham os fidalgos da corte, ornamentados de naipes de ouro, e marchando 2 a 2 como soldados. Depois vinham as crianças da corte também, em número de 10, vestidinhas de naipes de copas. A seguir, vinham os convidados, na maioria reis e rainhas, e entre eles Alice reconheceu o coelho branco. Vinha falando muito depressa, sorrindo a tudo que lhe diziam, e passou por Alice sem lhe dar atenção. Depois vinha o valete de copas, carregando a coroa do rei, numa almofada de veludo. E, finalmente, vinham o rei e a rainha de copas. Alice ficou na dúvida se devia deitar-se no chão como os 3 jardineiros, embora jamais ouvisse falar de semelhante prática à passagem dos cortejos reais. Além disso, pensou ela, de que serviria um cortejo se todos tivessem de deitar-se de cara para a terra durante a passagem? Ninguém poderia vê-lo e os cortejos existiam para serem vistos. Resolveu ficar de pé e aguardar os acontecimentos. Quando o cortejo lhe passou à frente, todos pararam e olharam para ela. Quem é essa menina? Perguntou com severidade a rainha, voltando-se para o valete de copas, o qual, em resposta, limitou-se a sorrir, fazendo uma reverência. Idiota! Exclamou a rainha, e dirigindo-se a Alice, indagou. Como se chama? Saiba, Vossa Majestade, que meu nome é Alice, respondeu a menina delicadamente. E pensou consigo, nada tenho a recear, porque toda essa gente não passa de baralho de cartas com pernas, braços e cabeças.
E quem são esses figurões? Perguntou a rainha, apontando para os 3 jardineiros. Como estivessem deitados de costas para cima, e as costas das cartas de baralho são todas iguais, não podia saber se os jardineiros eram reis ou valetes. Como posso saber se não sou daqui? Respondeu Alice, admirada da sua própria coragem. Não é da minha conta. A rainha ficou vermelha e, depois de olhá-la por algum tempo, exclamou num acesso de cólera: Cortem-lhe a cabeça! Não seja tola! Gritou a corajosa menina, deixando a rainha estupefata. Nisso o rei pôs a mão no ombro da grande dama e observou calmamente. Não faça caso, rainha. Trata-se de uma simples garota. Mas a rainha deu-lhe um safanão e ordenou ao valete: vire-os para cima. O que o valete fez com a ponta do pé. Levantem-se! Bradou a rainha. Os 3 jardineiros levantaram-se e começaram a fazer humildes reverências ao rei, à rainha, aos fidalgos e a todos mais. Parem com isso, ordenou a rainha. Que estavam fazendo aqui? Saiba, vossa majestade, começou a responder o 2, ajoelhando-se para falar, que estávamos... Estou vendo, gritou a rainha de olhos postos na roseira, e voltando-se para os soldados, cortem-lhes a cabeça, ordenou. Em seguida, o cortejo moveu-se para a frente, ficando ali os soldados incumbidos de executar a real sentença. Os pobres jardineiros correram para Alice pedindo-lhe socorro. A menina apiedou-se e resolveu defendê-los. Agarrou-os e escondeu-os num vaso de flores que havia perto. Os soldados procuraram, em vão, e por fim lá se foram, muito sossegados da vida. Cortaram as cabeças daqueles patifes? Indagou a rainha logo que os soldados se reuniram ao cortejo. Saiba, vossa majestade, que as cabeças deles lá se foram. Responderam todos a um tempo. Muito bem, exclamou a rainha satisfeita, e voltando-se para Alice, gritou de longe. Sabe jogar croquet? Sim, respondeu Alice sem hesitar. Então venha, ordenou a grande dama. Alice correu a acompanhar o cortejo, muito curiosa do que iria acontecer. Que lindo dia! Exclamou uma voz a seu lado. Era o coelho branco. Lindo, realmente, concordou a menina. Onde está a duquesa? O coelho branco ergueu-se na ponta dos pés e disse-lhe ao ouvido. Foi condenada à morte. Por quê? Está com pena dela? Nenhuma. Estou apenas curiosa de saber a causa da sua condenação. Ela deu um sopapo na cara da rainha, começou o coelho a contar, mas teve de interromper a narrativa tal acesso de riso que atacou Alice. O coelho ficou receoso de que a rainha percebesse o assunto da conversa e afastou-se disfarçadamente. Tinham chegado ao campo de croquet. Coloquem-se todos nos seus lugares, ordenou a rainha com voz de trovão. Os jogadores obedeceram. Correram em todas as direções, tropeçando uns sobre os outros, e, por fim, colocaram-se cada qual no seu lugar. Ia começar a partida. Alice jamais vira um campo de croquet como aquele, cheio de altos e baixos. As bolas eram ouriços vivos e os arcos eram formados pelos soldados, dobrados pelo corpo do meio, com as mãos e os pés enterrados no solo. Os jogadores jogavam todos ao mesmo tempo e não paravam de discutir um só instante. De minuto em minuto, a rainha irritava-se, batendo o pé com fúria e ordenava: cortem-lhe a cabeça! Alice começou a ficar inquieta, porque, embora ainda não tivesse brigado com a rainha, via que isso podia acontecer de um instante para o outro. Que será de mim, então? A moda é cortar a cabeça por qualquer coisa,
e andam tanto na moda que já não há cabeças em cima dos pescoços. Pôs-se a procurar o jeito de escapar dali sem ser vista. Súbito, notou alguma coisa estranha no ar. Prestando maior atenção, percebeu o que era. "O gato careteiro!" exclamou. "Tenho agora com quem conversar um bocado." "Como vai, menina?" disse o gato, parando de fazer caretas. Alegre de ter um ouvinte, Alice começou a falar sobre aquela estranha partida de croquet, na qual tomara parte sem querer. "Não jogam direito", disse ela. "Discutem, que é um horror, e parece que não seguem regra nenhuma. Ninguém pode imaginar a confusão que causa jogar com os ouriços vivos, em vez de bolas de pau. Ainda agora tinha eu de pegar uma bola que veio do meu lado. Assim que armei a pancada, ele fugiu correndo e me deixou sem bola." "Está gostando da rainha?" perguntou o gato em voz baixa. "Nada, nada. Ela é tão..." ia dizendo Alice, mas percebeu que a rainha estava atrás dela, ouvindo tudo, e disse: "Tão hábil no jogo que nem vale a pena jogar-se com ela." A rainha sorriu e passou. "Com quem está falando?" perguntou o rei a Alice, ao vê-la de olhos postos numa cara de gato. "Não. Estou conversando com meu amigo, o gato careteiro. Quer que eu apresente?" "Não gosto nada da cara dele", respondeu o rei, "mas isso não impede que lhe dê minha mão a beijar." "Dispenso a honra", rosnou o gato. "Impertinente", exclamou o rei, e voltando-se para a menina, disse: "Não gosto nada dessa cara de gato." "Já li num livro", lembrou Alice, "que só um gato pode olhar firme para um rei." "Pode ser que sim", advertiu o rei, "mas vou já mandar botar esse gato daqui para fora." E chamou a rainha que ia passando. "Minha cara, desejo que mandes dar cabo deste gato." A rainha resolvia todas as situações do mesmo modo. "Corte a cabeça." Por isso limitou a gritar: "Cortem-lhe a cabeça." "Eu mesmo vou buscar o carrasco", disse o rei, afastando-se. Enquanto isso, o jogo continuava sempre na maior confusão. A rainha já mandara decapitar metade dos jogadores, pois essa era a pena que dava para quem cometia um erro. Por fim, acabou-se o jogo e Alice voltou a lidar com o gato, ficando surpreendida de ver uma multidão ao redor dele. O rei, a rainha, o carrasco estavam empenhados numa forte discussão. Todos três falavam ao mesmo tempo, enquanto um silêncio de terror reinava na comitiva. Quando Alice apareceu, pediram-lhe que resolvesse o caso, e cada qual lhe repetiu as razões que tinha. Mas como ninguém esperava sua vez de falar, Alice não conseguiu entender coisa nenhuma. O caso era este. O carrasco alegava que para cortar a cabeça do gato, era preciso haver um gato ligado àquela cabeça. Ora, não havia gato ligado à cabeça, logo ele não podia cortar a cabeça do gato. O rei alegava que se a real ordem não fosse cumprida, ele mandaria matar todo mundo. Era esta ameaça que havia deixado o auditório em tão profundo silêncio. Alice interveio e declarou: "Este gato pertence à duquesa e não pode ser decapitado sem o consentimento dela. Temos de consultá-la." "A duquesa foi condenada à morte e está na cadeia esperando pelo cumprimento da sentença", disse a rainha ao carrasco. "Vá buscá-la." O carrasco saiu que nem uma flecha. Assim que ele partiu, a cabeça do gato começou a desaparecer. E quando o carrasco tornou, trazendo consigo a duquesa, já não restava do gato nem sombra. Rei, rainha, mais membros da corte procuravam por toda parte, furiosos por terem sido enganados de tão estranha maneira. Depois, voltaram ao jogo. Espero que você tenha se divertido com mais essa parte da história. E se você está gostando dessa aventura, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os episódios. Compartilhe também com quem ama boas histórias.
Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!